assim como eu, por exemplo, eu sou contra, por princípio, a pena de morte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento de um processo revolucionário, nos seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas, ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi, sim, usado a pena capital em algumas situações contra-revolucionários. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Você tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ver uma foto de ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos.
Não é. Vai levar a cabo até o fim. Aquilo vai ter que crescer pra uma coisa pra além. Tá entendendo? O que seria esse além? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. Perguntar ao Ian como é que nós poderíamos avançar um ideário comunista sem fazer uso da força e da violência ali dentro da perspectiva do materialismo histórico, da ética marxista, etc. E caso não seja possível, né, não conseguir isso sem uso da violência e da força, por que isso seria moral ou legítimo? Então, infelizmente, a gente adoraria que fosse possível, mas não é. Só que quando a gente fala em violência, a gente não tá falando só sobre violência física, tá? A gente tá falando também sobre a violência no sentido de quando a classe trabalhadora tomar o poder do Estado, expropriar a burguesia de forma violenta, no sentido de sem indenizações, sem nenhum tipo de respaldo e tal. Todas as vertentes marxistas que propuseram uma ruptura pacífica foram incompetentes e insuficientes. Infelizmente, a gente tem que ter acúmulo de forças o suficiente, na verdade, para resistir. Por quê? Na verdade, não é um ataque, é uma defesa, é um contra-ataque. Por quê? Mesmo se nós nos organizássemos a ponto de conseguir tomar o poder do Estado de maneira pacífica, a burguesia não vai dar de mão beijada os seus privilégios. Então, sempre houve resistência armada por parte da classe dominante que agora não é mais dominante. E isso aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa. O exército branco, que foi o exército que invadiu a Rússia, representava a classe que outrora era a classe poderosa, sabe? Então, na verdade, nós sofremos a violência velada do Estado burguês todos os dias. A nossa classe sofre essa violência todos os dias porque, novamente, o Estado é um aparato de violência específico de classes. Então, todas as vezes que o Estado retira direitos trabalhistas à revelia dos trabalhadores, todas as vezes que o Estado faz uma reintegração de posse em camponeses pobres que ocuparam uma terra improdutiva, isso é a violência específica de classes do Estado. Por que isso seria moralmente justificável? É muito difícil falar em termos morais, mas isso é absolutamente imprescindível. Porque nós almejamos um mundo no qual 99% da população tenha o fruto do seu trabalho nas mãos. E, infelizmente, por conta da nossa realidade material, uma ruptura pacífica se mostrou impossível. Impossível, dada a resistência que a classe dominante tem em abrir mão dos seus privilégios. Então, se você acha isso moral ou não, eu não acho a moralidade um crivo muito bom. Eu acho a materialidade um crivo melhor, sabe? E a materialidade é que todos os dias nós estamos submetidos à violência da burguesia, cotidiana, desde sempre, né? Pergunta pra alguém que mora numa favela, nunca existiu Estado de Direito lá. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk. Ai, é liberdade de expressão. O Charlie Kirk, sabe quem é? Foi morto. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença de um sujeito repugnante, canalha, racista, homofóbico, ligado ao pedófilo Donald Trump. O que não pode ter é extrema-direita. O que não pode ter é canalha, racista, fascista, homofóbico. Não pode, não pode. E não pode ter discurso de ódio também. Inclusive, o meu vídeo foi derrubado supostamente por discurso de ódio, mas não era discurso de ódio. Era discurso de alegria, de satisfação. Era uma nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota 10. E eu quero te dizer que eu fico muito feliz se eu perturbei e irritei pessoas horrorosas, imundas, desprezíveis, que é o que eles são. E eles devem saber que eles são lá no fundo, né? Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. E aí, pessoal, tudo bom, velho? Quer trocar uma ideia comigo? Caralho, velho. Nem doeu, velho. Não doeu? Não! Esse é o máximo que você consegue, irmão. Filmou isso, velho?
Que demais, cara. Eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra, vamos lá! Por falar nisso, o Kim Kataguiri pegou o trecho que eu falei aqui com o Gustavo. Eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra no Gulag. E postou falando sobre direita, paz e amor. Esquerda, paz e amor. E os comentários, eu quero agradecer a quem comentou, porque vieram me mandar, né? Falei, vamos ver esses replies, ver o chorume. Mano, tem uns 3 apoiadores, o resto é todo mundo xingando o Kim Kataguiri e falando o seguinte, mano. Esquerda, paz e amor, caralho, acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar, é isso. Mas assim, num mundo ideal, gente como você estaria fazendo um trabalhinho, porque não é só exilar. Não, a gente precisa de mão de obra, entendeu? Exatamente. Porra, as moradias pras pessoas pobres que vocês adoram ver na rua não vão se construir sozinha. Nós vamos precisar de gente como você. Não tô falando pra quebrar pedra, porque a galera ouve Gulag, aí joga no Google e coloca o print. Gulag era uma prisão onde as pessoas eram torturadas, pipiri. Não tô falando. Não estou falando de torturar Kim Kataguiri e outros liberais safados que são piores que o bolsonarista porque são bolsonaristas, porém dissimulados. Sim. Eu estou falando que o Brasil vai precisar de mão de obra para tirar as pessoas da rua, nós vamos precisar de mão de obra para reforma agrária, nós vamos precisar de uma série de trabalhos que aí, pô, o seu trampo, por exemplo, de ser um cara que vai em podcast para debater a criação de partido nazista, seu trampo vai ficar um pouco obsoleto. Sim. Mas se eu fosse o grande ditador, eu ia falar, tá aqui o primeiro navio indo embora, você quer ser exilado? Vai. Se não, vai trampar. Eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Matar bebê e matar civil me parece um partido. O Hamas conduziu uma operação política de enfrentamento ao que é o Estado genocida, de Israel. Eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos para outro. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina. Acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que... Não defendo, eu não defendo, mas que isso? Mulheres, isso de forma alguma. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar. É uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa pro conflito que a gente vê naquele lugar. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. A violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Porque, veja, o Estado de Israel é um Estado que leva adiante há décadas uma política de genocídio, de apartheid. Não, você não consegue falar. Você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. E só deixando claro, então, que todo mundo aqui concordou que Israel e Palestina têm direito a existir, ninguém foi achando que um tem que matar o outro, né? Eu não concordei que Israel tem o direito de existir. Ixi, vai começar a discussão. Tá bom, mas tudo bem. Logo, pelo amor de Deus. Mas o Palestina livre dela não, do rio não é ao o mar. nosso pensamento. Ou seja, pronto, acabou, pelo amor tchau, de Israel. Deus. Estamos não apenas em aliança com a classe operária e trabalhadora, mas nós estamos organizando a Revolução Socialista no Brasil. Essa organização, a disputa da consciência dos jovens para que saiam da sua bolha e venham fazer aliança com setores da classe trabalhadora é o fundamental para a gente concretizar a Revolução Brasileira. Então, para todos os jovens que estão aqui hoje, eu peço o seguinte: eu peço que sonhem, mas sonhem com os pés ancorados na terra. Sonhem com o pé no chão da fábrica, sonhem com o pé no chão das periferias, sonhem com o pé no solo indígena, porque nós estamos preparando a nossa revolta. E eu peço que sonhem, mas sonhem não com a promessa de construir um futuro muito bonito, uma terra prometida, mas como a condição fundamental da nossa libertação enquanto classe hoje. Tamo junto, essa é a juventude em aliança com a classe operária. Viva a Revolução Socialista Brasileira, viva o Polo Socialista e Revolucionário, viva a luta que nós estamos travando aqui hoje, em memória de Fátima, que muito me emocionou com a fala dela, e em memória de todos aqueles que se foram. Nós vingaremos os nossos mortos e nós estamos aqui para destruir Bolsonaro, Mourão e o sistema capitalista. Tamo junto, companheirada.